Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo. O objetivo desse vídeo é simplesmente orientar vocês sobre a atividade que ficou, né, para enviar e vocês resolverem, certo? Antes de eu mostrar as atividades que vocês deverão responder, resolver, eu quero dizer que há uma semana a gente começou as aulas na turma do Bacuri, e começou com ciências humanas sobre a minha responsabilidade. Nesse sistema de ensino, eu ministro a área das ciências humanas, isto é, história, geografia, sociologia e filosofia. Nós iniciamos a conversa na turma falando sobre o conceito de identidade, o conceito de território e de cultura. De uma maneira bem breve, eu quero dizer a vocês que, quando se trata de definir o que é identidade, ele é um conceito muito amplo, né? Quando eu digo amplo, porque é muito amplo mesmo. Todos nós sabemos, né? Certamente vocês sabem que a nossa sociedade, na nossa sociedade, existem várias áreas de conhecimentos, né? Então, quando se pergunta o que é identidade, eu digo a vocês, respondo, depende para que área você está perguntando. Porque se perguntar para a área da história, um historiador pode dar um conceito do que é identidade. Se perguntar para a área da sociologia, o sociólogo vai dar um conceito a partir do conhecimento dele. Se perguntar para a área da religião, né, a religião ou o profissional da área, né, o especialista da área, que é por exemplo, um teólogo, ele vai dar um conceito a partir da visão dele como religioso, dele como um pertencente à área da religião. Se perguntar para a área do direito, um juiz, um advogado pode também dar um conceito diferente. E assim por diante, né? Isto é, o conceito de identidade ele é muito amplo. Depende quem vai responder. Quem vai responder? Todas essas áreas ela pode responder e conceituar identidade de maneiras diversas. Depende dos seus conhecimentos. Entenderam? Mas, de maneira geral, eu quero dizer a vocês, de uma maneira bem resumida, quando se trata de conceito de identidade, pode ser dito que identidade é um conjunto de elementos que nos identifica. É um conjunto de elementos que nos individualiza. É um conjunto de elementos que nos torna única pessoa, certo? E partindo para o conceito de território, o que é território? Quando vai conceituar território, quer dizer, vai responder a pergunta: o que é território? Podemos dizer que território é mais do que um simples mapa. Território é um local de pertencimento. Território pode ser definido como um local de cultura, um local onde eu exerço a minha identidade. É? Então, o território é o local de relação, né, pessoal. É um local onde está plantada, né, as minhas raízes históricas, onde está plantada a, o conhecimento, os saberes dos meus antepassados,
conhecimentos e saberes das minhas raízes históricas. Então, mais do que um simples mapa, território é um lugar de pertencimento, é um lugar onde acontecem as relações pessoais. Essa relação pessoais, que posso dizer também uma relação social, ela começa desde a família, a minha relação com meu irmão, a minha relação com meus pais, aí um pouco mais para fora, a minha relação com o meu vizinho, a minha relação com a minha comunidade, enfim, a minha relação com meus parceiros de trabalho, a minha relação com meus parceiros do esporte, a minha relação com meus parceiros de conversa, e sucessivamente. Né? O território é isto, é o lugar onde estou vivendo, é um lugar onde estou pisando, e aqui está a minha história, aqui está os meus conhecimentos e meus saberes passados de geração em geração. De modo bem simples, território mais do que mapa, é isto que eu terminei de falar. E cultura de uma maneira também bem resumida, é a maneira é a maneira em como nós vivemos e nos relacionamos com os outros. É a maneira de ser e de viver. Por exemplo, Belos Prazeres. A cultura do indivíduo que mora no Belos Prazeres é a maneira como ele vive, né? E como ele é, de maneira bem simples. Cultura é como nós vivemos e como nós sermos, né? Como nós somos. Então, é a maneira de viver e de ser. Foram esses conceitos que nós começamos a conversar em sala de aula com os colegas de vocês presencialmente, certo? Eu vou passar o slide. Aqui, nesse segundo slide, vocês prestem atenção que tem várias imagens, né? Vários registros de locais que certamente vocês conhecem, certamente vocês já passaram, né, por eles, certamente vocês já fizeram história. Quando vocês se deparam, né, com essa imagem, eu pergunto a vocês: que sentimento vem, né, na memória de vocês? Eu já aproveito, peço a vocês que façam esse exercício quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Olhe para todas essas imagens. Primeiro, procure identificá-las. De onde elas são? De onde elas são? E quando vocês identificarem, respondam para você mesmo: que sentimento eu tenho quando eu olho para essas imagens, para esses locais? Eu já passei por esses locais, algum momento da minha vida. Esses locais me trazem que lembranças, né? Esse local marcou a minha história. Que marcos tem na minha vida? Então façam esse exercício quando vocês olharem para esses locais. Porque mais do que um local, né, certamente vocês vão identificar, e eu digo a vocês, cada registro desse, mais do que um lugar, mais do que um ponto, né, que pertence às localidades que vocês irão identificar, ele refletem as nossas identidades. Ele reflete a nossa maneira de ser e viver, que é a nossa cultura. Ele reflete o local onde nós moramos, onde vivemos e onde compartilhamos experiências de vida, que é o território. Então, façam esse exercício de memória. Tudo bem? Eu vou passar o slide. Aqui novamente, eu peço a vocês que continuem nesse terceiro slide fazendo esse exercício de memória. Identificando os locais, se perguntando que sentimento eu tenho de imediato quando me deparo com essas imagens, né?
Essas imagens me trazem que lembrança, né? Esses locais têm algum marco da minha história de vida? Continue fazendo esse exercício, tudo bem? Eu vou passar novamente o slide. Bom, como eu já disse em sala de aula, nós conversamos sobre o conceito de identidade, de território e de cultura. Aqui na frente de vocês, nesse slide, está a pergunta: mas afinal, o que é identidade? O que é território? O que é cultura? A relação entre esses elementos. Eu fiz um esquema bem, bem simples para ajudar vocês a entenderem o conceito desses três elementos. Identidade, né? Aí vocês estão vendo que tem os quadradinhos, né? Tem uns losangozinhos aí, que com os contornos vermelho, de cor vermelho, né? Então, o primeiro tem identidade, aí o próximo território, o próximo é cultura. Aí vocês observam que tem uma linha de cor verde que liga um losango ao outro. Essa linha que liga, né, a palavra identidade, território e cultura não foi colocada aí por acaso. É para levar vocês a entenderem que há uma ligação entre esses elementos, que há uma relação entre eles. Quer dizer, um elemento desse tem a ver com o outro. Então, por isso que essa linha aí foi colocada entre eles, certo? Lá embaixo, né? Identidade é o sentimento de pertencimento das pessoas ao lugar onde vive, né? Pode ser o campo, no campo, quer dizer, nós que moramos aqui na zona rural, que moramos no campo, essa identidade ela é formada pelo modo que nós vivemos aqui no campo, pelo modo que a gente leva a nossa vida aqui na zona rural, né? Por exemplo, qual é o modo que nós vivemos aqui? É a relação que a gente tem com a terra, né? O trabalho na terra, a convivência em comunidade, né? Essa convivência social, como eu já disse, né? Os saberes que nós temos, né? Que foi herdado dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, né? Dos nossos antepassados, e que esses saberes eles estão presentes nas nossas vidas porque nós herdamos, porque foi repassado de geração em geração. Os saberes dos nossos bisavós passaram para os nossos avós, depois passaram para os nossos pais e chegou até nós, tá? E que saberes são esses? Né? Os saberes de como plantar, os saberes de como colher, o saber de como cuidar dos animais, né? Por exemplo, e os saberes como lidar com as técnicas agrícolas, né? Como lidar com o calendário nosso aqui, né? Esses saberes que nós temos de, de nos coordenar, né, pela maré, de nos coordenar pela lua, né? A lua é melhor para fazer tal plantação, né? Maré é melhor para fazer tal colheita. Então, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver é assim. Isso se chama de conhecimentos e saberes passados de geração em geração. Isto é identidade. Isto nos identifica como homem, como mulher, né, como jovem, indivíduo, sujeito do campo, da zona rural. E território? Território, quando a gente fala sobre o que é território, não é apenas o espaço físico, entenderam? Não é apenas a terra, mas também o espaço vivido, o espaço que é carregado de significado, né, pelas pessoas. Por exemplo, no campo, o território, quer dizer, o local onde nós moramos, ele envolve a terra, né, de cultivo, ele envolve os rios, né, ele envolve a floresta, né?
ele envolve os recursos naturais, né? As relações sociais, como eu já disse, né? A relação entre família, a relação entre vizinhança, né? A nossa relação comunitária. Então, ou seja, o território é onde a vida acontece e ganha sentido. Isto é um conceito bem simples de território, né? O local onde nós vivemos que é recheado de todos esses elementos, né? Dos saberes, de relações sociais, né? Isso que nos identifica como pertencente a esse ao território, quer dizer, o local onde nós vivemos. E a cultura? A cultura refere-se aos costumes, né? A nossas tradições e prática do povo rural, né? Por exemplo, quais são as nossas tradições e prática nossa como residente do campo na zona rural? São as festas religiosas que nós praticamos, né? Que todos nós sabemos, por exemplo, Ipiquara, Santana, Belos Prazeres, São Sebastião, né? Ali no Maracu, eu não sei qual é o padroeiro, Curuçambaba, Nossa Senhora do Pilar, Bacuri, Nossa Senhora do Rosário, enfim. Então, a cultura refere-se ao costume e tradições nas festas religiosas, comunitárias, a culinária, são os pratos típicos, né? Os alimentos que é produzido por nós mesmo aqui, né? É, a forma como nós trabalhamos na agricultura familiar, a forma como nós plantamos, como nós colhemos, né? Como nós plantamos arroz, como nós plantamos milho, como nós plantamos o feijão, né? O cacau, o cupu, o açaí. Então, todas essas maneiras de a gente lidar com a terra, né? De lidar com os conhecimentos herdados dos nossos antepassados, isso é cultura. Nosso modo de viver, o nosso modo de ser. Isso aí é cultura. E aí também, na questão da cultura, inclui as nossas crenças, né? Naquilo que nós acreditamos, como nós nos expressamos uns com os outros, isto é, a nossa maneira de falar, o nosso sotaque, né? E aí, como vai, né? E aí, cara, e aí, tudo bem? Né? Então, todos esses sotaques que a gente utiliza, né? E que às vezes serve para é um sotaque entre nós e nós nos reconhecemos, nós sabemos, nós nos identificamos em si. Então, toda essa maneira de ser e viver se chama cultura, certo? Assim, de uma maneira bem resumida e vai ficar gravado e vocês vão ler e certamente compreender melhor. Vou passar os slides. Bom, minha gente, a partir daqui, desses slides, eu vou começar a orientar vocês para a atividade, certo? Preste atenção muito bem que eu vou falar agora. As atividades que eu vou passar, mostrar para vocês e que vocês deverão resolvê-las, todas elas, a partir daqui, elas estão relacionadas com o conceito de identidade, com o conceito de território e também com o conceito de cultura. Entenderam? Então, as atividades elas estão vinculadas a esses conceitos, que eu já expliquei para vocês. Não estão fora do que nós já conversamos aqui e do que nós estamos conversando em sala de aula com os colegas de vocês. Tudo bem? Bom, aqui na frente de vocês está uma dinâmica. Eu peço a vocês que leiam essa dinâmica porque aí está a orientação de como vocês devem resolvê-la, certo? E leio direitinho, leio com atenção, né, para compreender, né, o conteúdo da dinâmica e para vocês resolverem, né, o que está pedindo aí nesse slide. Essa é a primeira atividade que vocês, né, está designada a vocês fazerem, certo? Então eu vou deixar essa leitura por conta de vocês, tudo bem? Leio com atenção, porque aí está bem explicadinho como é para resolver. Vou passar os slides.
Nesse próximo slide está uma árvore. Essa árvore aqui, esse desenho, ele está relacionada, né, com a dinâmica que eu já passei o slide, certo? Então, lá naquela dinâmica, ele fala sobre a árvore da identidade, né? A árvore da identidade. Então, o objetivo dessa dinâmica, já vou dizer para vocês. O objetivo dessa dinâmica é levar a compreender que a construção da nossa identidade, ela é comparada como uma árvore, que tem raízes, né, tem o tronco e tem os frutos. Então, a identidade é comparada com esse crescimento, né, com o crescimento de uma árvore, entendeu? Quando vocês estiverem lendo o conteúdo dessa dinâmica, vocês vão compreender melhor sobre isso que eu estou falando, certo? Então, aqui nesse slide está somente um exemplo dessa atividade que vocês devem resolver. Tudo bem? Eu vou passar o slide novamente. Aqui é uma continuação, né? É uma continuação de atividades relacionadas àquela dinâmica da aula, né? Então, aqui na frente de vocês, o título dessa atividade é Refletindo sobre a dinâmica árvore, raízes e frutos. Então, aqui está, né, 2, 4, 6, né? Aqui está 6 questões, né, para vocês responderem, tá? Vocês vão responder essas questões no caderno de vocês, né? E cada questão dessa, ela vale um ponto. Eu já vou aproveitar neste momento e dizer para vocês. Essas questões que estão aqui para resolver, né? Cada uma delas vale um ponto. Aquela dinâmica que eu passei, né, que é a atividade da árvore comparado com a nossa identidade, ela vale 4. Vocês vão prestar atenção que lá, ao lado do desenho da árvore, está quanto é que vale? Vale 4 pontos e esta que está aqui na frente de vocês vale 6. Então, estas 6 atividades com mais atividades da árvore vale 10. Entenderam? Vale 10. Vou passar. Aqui, aqui está, né, outras questões, né? Identidade, saberes locais, relação com a natureza e conflitos territoriais. Essa atividade aqui, ela está relacionada com um documentário, né, que eu vou enviar a vocês, né, a parte que vocês primeiro vão assistir o documentário, né, chamado de Meu Território, Minha Casa. Vocês vão assistir esse documentário. Depois de assistir o documentário, vocês vão resolver essas questões aqui que está na frente de vocês. Entenderam? Elas são 8 questões para vocês responder. Mas primeiro vocês vão assistir o documentário e em seguida responder essas questões que elas estão relacionadas ao conceito de território. Tudo bem? Então, fica por conta de vocês também lerem as questões, né? E posteriormente, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, né, no meu particular, né, que a gente vai estar disponível a tirar todas as dúvidas e ajudar vocês a responder essas questões. Vou passar o slide. Então, aqui é uma continuação também, uma continuação daquela atividade que eu disse que são 8 questões para resolver, certo? Então, essas atividades elas estão relacionadas
ao documentário que eu daqui a pouco vou enviar a vocês, certo? Aqui embaixo está duas observações. A primeira observação diz: resolva todas as questões desta aula no seu caderno, sem rasura. Depois de resolvida, revisem. Bata um print e envie-nos para avaliar e dar notas. O que é que essa observação está chamando a atenção de vocês? É, é para todas as atividades que está aqui nesse vídeo. Por exemplo, a primeira atividade é sobre a árvore. Vocês vão desenhar aquela árvore, né? Está lá a orientação como fazê-la, mas vocês vão desenhar essa árvore numa folha de papel, ou num pedaço de cartolina, né? Ou no próprio caderno de vocês, e vocês vão resolver, vão preencher, né? As lacunas daquela árvore que, de acordo com o que a orientação da dinâmica está pedindo, certo? Vocês vão ler e prestar atenção o que é que está pedindo para aquela atividade da aula. E, em seguida, vão responder, né, as questõezinhas que está lá. Depois que vocês, também no caderno de vocês, depois de resolvidas as atividades, vocês vão bater um print, né, e enviar para mim, no meu particular, né? E aí eu vou avaliar, né, as atividades e, em seguida, devo mostrar as notas para vocês. A outra observação que está aqui, cada questão relacionada ao documentário, né, sobre o que é território vale 1,25 pontos. E o acerto dela total vale 10. Resumindo, a primeira atividade que é da aula e as 6, né, questões para vocês responderem vale 10. E outras atividades, que são 8, cada uma vale 1,25, que é sobre o documentário que fala sobre o território, vale também 10. Correto? Então, eram essas orientações que eu deveria, né, já ter enviadas a vocês, mas por conta de alguns imprevistos não foi possível. Eu peço desculpa a vocês pela demora. Mas, como eu disse, quanto a isso, não se preocupe, tá? Não se preocupe. Bom, na terça-feira que vem, dia 31, vai ser o nosso último dia de aula com vocês na turma do Bacuri. Certamente, a partir de segunda-feira, após Semana Santa, virá outra professora. Virá uma professora da área da linguagem, isto é, a língua portuguesa. É a professora Bruna. Ela ministra a área da linguagem. Então, certamente após a Semana Santa. Lá, a próxima segunda-feira, após Semana Santa, ela estará no Bacuri se apresentando com vocês. Acredito que ela vai, da mesma maneira que eu estou lidando com vocês, né? Enviando atividade, explicando como é que está acontecendo as aulas, ela também vai proceder dessa mesma maneira. Tudo bem? E estou saindo, né, do que eu já disse, dia 31, e essas atividades vocês vão resolvê-las e me envie para eu lançar as notas, né, para ficar no diário de classe, né, de vocês, e posteriormente no histórico, certo? Como eu disse, nós começamos na segunda quinzena, né, do mês de março, começamos atrasado devido que a gente não tinha a coordenação ainda, e por isso que as atividades lá ficaram assim muito apertadas. Mas eu espero que vocês resolvam elas bem, né? E não deixe de me enviar essa atividade para vocês não ficarem sem nota nas minhas disciplinas, né? E outra coisa, eu termino pedindo a vocês a seguinte situação: não desistam. Minha gente, não desistam desse estudo. Aproveitem a oportunidade. Vocês sabem que
Hoje a gente vive um contexto social que o grau de instrução do ensino formal ele está sempre sendo cobrado, né, a mais. Isso quer dizer, hoje a gente tendo no mínimo ensino médio, a gente já está com uma grande vantagem em frente de muitas pessoas, porque são portas que podem ser abertas, né, de oportunidade para concurso, para fazer vestibular, né, para fazer algum curso, outros cursos técnicos, enfim, né, são oportunidades que estão à nossa frente e peço para vocês não desistir. Converse com a gente, converse com os outros professores, vão negociando as atividades, a gente vai enviando para vocês e o tempo da formação de vocês não é longo, prometo a vocês um tempo curto, né? E nós somos preparados para ser flexível com relação à, à formação de vocês. Se não der para vir em sala de aula, é só entrar em comunicação com a gente vai enviando atividade, nós vamos dando as notas, entendeu? Mas tudo depende da conversa, tudo depende do acordo entre nós, orientadores, e vocês como alunos. Mas não desista, certo? Não desista. Aproveite a oportunidade. E, bom, esse vídeo foi basicamente para orientar vocês sobre essas atividades. Eu peço a vocês que, se qualquer dúvida, né, qualquer situações que vocês encararem relacionadas a essa atividade, entre no meu PV, tire dúvidas, né, perguntem, né, peçam esclarecimentos que nós vamos estar sempre disponíveis, estamos a qualquer momento, a qualquer hora disponível a orientar vocês. Tudo bem? Meus queridos e queridas, muito obrigado e fique com Deus, boa atividade e até a próxima.